Olá, pessoal, tudo bom? Estamos aqui para o nosso vídeo número 2. No nosso vídeo número 2, a gente vai falar sobre o quê? Aquela pergunta que não quer calar, sobre bibliografia. Todos os alunos chegam perguntando, Mari, o que eu estudo, por onde eu estudo? Mas, antes de falar sobre bibliografia, tem duas perguntinhas aí que eu gostaria de fazer para vocês, porque vocês também me fazem relacionadas ao vídeo 1. E quais são essas duas perguntas? A primeira delas é que os alunos sempre me perguntam assim, Mari, se eu não sei por onde estudar e eu tenho uma vaga ideia, vale a pena eu pegar o edital anterior de algum concurso que eu goste para começar a estudar e me guiar? Deve, pessoal. Então, vamos supor que está perdido, não sabe por onde começar a estudar, pega um edital de analista. Pega um edital de analista de TRF, por exemplo, e começa a se guiar por ali para as disciplinas básicas, porque vocês vão estar bem servidos e vão estar com uma boa base de conhecimento e vão poder fazer outros concursos também, tanto analistas de tribunais estaduais, como de defensorias públicas. Então, é isso que eu tenho para dizer para vocês quanto à possibilidade de pegar edital de concursos anteriores. E a segunda pergunta, que agora eu quero provocar vocês, aquela pergunta que não quer calar na hora que vocês vêm estudar para concurso. E que eu sempre pergunto o seguinte, tem algum empecilho quando você vai escolher o concurso relacionado à mudança de cidade ou de estado? Por que eu pergunto isso? Porque a maioria das pessoas que chegam hoje para fazer concurso, elas não estão dispostas a mudar de estado, mas elas não levam isso em consideração no momento em que elas vão escolher o concurso. Então, primeira dica que eu digo é, tá disposto a mudar de cidade? Tô. Tá disposto a mudar de estado? Não. Então, opa, o recorte, então, a gente já diminui a nossa amplitude aí dos concursos que nós iremos prestar. E agora, encerrado aí o vídeo 1, essas duas questões que tinham ficado pendentes, a gente vai trabalhar então na bibliografia, que é o tema desse nosso vídeo número 2. Quando a gente fala em bibliografia, eu vou trabalhar aqui a bibliografia básica com vocês para 6 disciplinas básicas. E aí, pessoal, eu gosto muito, trouxe 3 livros aqui para dizer para vocês, que são os livros que eu considero essenciais num primeiro momento, mas tem 2, assim, que são os nosso top 2, que é o nosso curso de Direito Constitucional. Eu gosto muito do professor Novelino, tá? Não estou fazendo propaganda, mas eu gosto muito. Vocês podem escolher outro livro de Constitucional e o nosso curso de Direito Administrativo, que pode ser Matheus Carvalho. Esse aqui é do Rafael Rezende Oliveira, que eu gosto muito, que é procurador lá no Rio de Janeiro. Então é o seguinte, esses 2 livros são 2 que eu considero essenciais que vocês tenham na biblioteca. Não significam que tenham que ser esses aqui, mas é um de constitucional e é um de administrativo. Por quê? Porque a gente tem muita doutrina envolvendo essas 2 disciplinas e porque a lei seca não nos traz tudo aquilo que a gente tem de expressão ao redor dela. O que significam essas expressões ao redor dela? A lei seca, ela não nos traz toda a jurisprudência que tem ao redor, todas as discussões que tem ao redor e principalmente em direito administrativo a gente não tem um código de direito administrativo. Então a gente tem as leis esparsas, a gente tem as súmulas esparsas. Então é super importante que vocês tenham os livros de constitucional e administrativo para fazer uma leitura orientada. E eles podem perguntar, tá, Mari, e aí? Tu falaste de constitucional, tu falaste de administrativo, mas e civil por onde que eu estudo? Civil, pessoal, eu costumo dizer que o aluno, para um concurso mais complexo ou menos complexo, ele consegue fazer a prova lendo Código Civil, súmula e jurisprudência. E apenas naqueles pontos de dificuldade ele pode se socorrer de uma doutrina. Por que isso, Mari? Porque as nossas faculdades de Direito, e aqui eu incluo, a que eu fiz também, elas são mais civilistas. Se vocês pegarem lá o nosso cronograma, o nosso histórico de estudo, vocês vão se dar conta que a gente teve vários semestres dedicados ao direito civil e poucos dedicados aí para as outras disciplinas. O nosso direito civil, ele é mais amplo, a nossa tradição, ela é civilista, então a gente tem mais contato com o direito civil. Então, não raro, a gente faz uma boa prova apenas lendo Código Civil e também lendo aí a jurisprudência, súmulas, e aí a gente consegue trabalhar super bem. E aí a gente usa o livro como um apoio. E processo civil, Mari? Processo civil da mesma forma. Porém, tem alguns temas em processo civil
que eu sugiro que vocês façam aí o uso de uma doutrina. E qual doutrina, Mari? Olha, pode ser o Daniel Assunção, que os alunos gostam muito, pode ser o Didier. O que acontece em civil, processo civil, é que geralmente os livros vêm em vários tomos. E aí o aluno acaba desistindo da leitura ou desistindo da aquisição. Então, tem uma dica que eu tenho para dar para vocês em civil. Processo civil, penal, processo penal, se possível, comprem um livro que seja um tomo único, que tenha toda a disciplina num único livro, ou no máximo em 2 livros. E aí, no processo civil, tem alguns temas que eu gosto que os alunos se debrucem por serem mais doutrinários na doutrina, porque a letra da lei não vai nos trazer tudo, ou ainda a letra da lei não vai permitir que a gente veja tudo. Mas aí, pessoal, tem uma coisa que eu vou trazer para vocês num dos vídeos de surpresa, que eu selecionei 30 pontos que eu considero imprescindíveis que vocês estudem para concurso. Então, aquele aluno que está perdido, que não sabe por onde iniciar, tem 30 pontos aí para dar o pontapé inicial no estudo para concurso. E ainda, 30 pontos num concurso de analista, ele corresponde a 1/4 de um edital de conhecimentos jurídicos para analista. Por quê? Porque um concurso de analista ele vai ter em torno aí de 120 pontos de estudo relacionados a matérias jurídicas. Então, já pensou? Selecionei 30 aí, vocês vão ter aí mais alguns pontinhos para estudarem para bater os nossos 120 pontos. Bora lá, pessoal? O que a gente tem? Sinopses aí, dá para usar ou não dá para usar? E onde que tu indica sinopses, Mari? Então, a sinopse, pessoal, eu indico muito em penal e processo penal. Por quê? Em penal, a gente aí com 2, 3 sinopses, uma sinopse para a parte geral e mais 2 sinopses para a parte especial. Geralmente, a gente consegue matar bem a disciplina de penal. E da mesma forma, o processo penal. Mas, Mari, eu não quero a sinopse. Posso pegar um livro? Pode, tá tudo certo. Preferência, não esqueçam, livro único. E por que Mari, tu fala tanto em livro? Por que eu seleciono e gosto muito de trabalhar com livro? Porque quando vocês têm o PDF vocês vão empilhando, um em cima do outro, um em cima do outro. A cada concurso que sai, vocês ficam trocando aquele PDF. Aí vocês pegam do cursinho A, depois vocês pegam do cursinho B. Aí vocês já não sabem mais o que tem no PDF. Vocês não sabem mais onde que tá aquele PDF. Vocês não conseguem mais nem procurar. E o livro, pessoal, para uma virginiana como eu, organizada, o livro é a melhor coisa que tem. Coloca na prateleira, fica um do ladinho do outro, vai colocando post-it no livro, sabe onde encontrar os temas e pode usar aquele material para o estudo de vocês por vários anos. E só fica complementando o que não tem no livro. Então, o livro eu ainda considero o melhor amigo de vocês. E considero, sim, que vocês têm que fazer uma mini biblioteca com as 6 disciplinas básicas, ainda que vocês tenham os PDFs dos cursinhos. Então, eu começaria o meu estudo hoje pelos livros. Quem é meu aluno, começa sempre pelos livros, exceto se já tem uma boa base de conhecimento, já leu os livros e vai usar o PDF como apoio. Combinado? E aí vocês poderiam perguntar, tá, Mari, mas os cursinhos de analista, os concursos de analista sempre trazem legislação penal especial. O que é legislação penal especial para quem está começando aqui? Legislação penal especial são aquelas leis penais especiais que reúnem conhecimentos materiais e processuais. Por exemplo, violência contra a mulher, a lei de drogas, estatuto do desarmamento. Então, para essas leis penais especiais, uma doutrina também. E o que tem no mercado? Tem Renato Brasileiro, por exemplo, tinha, não sei se ainda está atualizado, o do Gabriel Habib, mas vocês chegando nas melhores editoras jurídicas, e uma das que eu considero mais completa é a Juspodium, sem fazer propaganda aqui, mas eu até estou fazendo um livro com eles, mas uma das que eu considero mais completas aí para vocês é a Juspodium. Façam uso ali do que eles têm várias, 2 ou 3 possibilidades de autores relacionados à legislação penal especial. Mari, mas eu vou fazer concurso para procuradorias, o que eu tenho que estudar? Agora aí tem o concurso da AGU nesse ano e ano que vem aí devem sair outros concursos também relacionados a procuradorias estaduais e municipais. Esse ano também deve sair PGE São Paulo. O que tu considera imprescindível? Para quem vai estudar para a AGU, Procuradoria do Estado de São Paulo, para procuradorias estaduais e municipais, Fazenda Pública em Juízo. E eu gosto muito da Fazenda Pública em Juízo do Leonardo Carneiro da Cunha, que é meu colega, que é da Procuradoria da Fazenda Nacional. E por que eu considero esse livro super importante? Muitas vezes o aluno me diz, Mari, o que eu pego de processo civil não tem tudo na Fazenda Pública em Juízo. Não vai ter.
Por quê? Porque a Fazenda Pública em Juízo ele é um livro transversal. Ele não está aqui para esgotar todo o edital do administrativo, ele não está aqui para esgotar todo o edital de processo civil. Ele está para trazer para vocês temas que são relacionados a quem? A Fazenda Pública quando estiver em juízo. Ou seja, quem é a Fazenda Pública? Fazenda Pública paga custas, Fazenda Pública recebe honorários, como que desapropria, como que são os processos, a execução pela Fazenda Pública e contra a Fazenda Pública. Então, ele é um livro transversal, porque ele vai transpassar, ele vai perpassar por disciplinas como constitucional, como administrativo, como processo civil, como tributário. Então, é o livro de cabeceira. E vocês vão ver que vocês vão usar agora e assim que aprovados, vocês também irão usar. Esse é o meu segundo livro. Eu li antes para passar no concurso lá em 2007. Eu li o outro e agora eu comprei há pouco tempo, aí acho que faz uns 2 anos, esse daqui, porque estava fazendo falta na minha mesa de trabalho. Passado isso, pessoal, o que a gente tem aí? Vadimécum ou caderno de lei seca. O que eu considero mais importante para vocês e como que eu recomendo? Vocês podem escolher, a escolha é de vocês. Os alunos têm preferido pelo caderno de lei seca em virtude de que tem espaço para anotar. Porém, para quem vai fazer concursos mais específicos, como o do TRE, por exemplo, alguns cadernos de lei seca, os que estão disponíveis no mercado, pelo que eu dei uma olhada, eles não têm a parte do direito eleitoral. E aí o Vadimécum, ele é melhor, porque ele já traz o direito eleitoral. E site para questões, Mari? Qual aí? Olha aí a produção de novo querendo para nosso vídeo. Olha só! Produção, calma, calma. Depois no final eu compenso e o último vídeo vai ter 2 minutos. Mentira, mentira. Eu sempre falo para mais. Pessoal, é o seguinte. Site para questões, o que usar? Vocês podem usar aquele site com o qual vocês mais se identificam. Eu, por exemplo, me identifico com o QConcursos. Acho ótimo o QConcursos. Já tenho lá como fazer a minha base de dados, consigo fazer os simulados, consigo ir trabalhando as questões, consigo ver o porquê, os erros, consigo filtrar a banca. Então, assim, para fazer questões é aquilo com o qual vocês mais se identificam. Assim como os livros. Eu indiquei essas doutrinas, mas vocês se identificam com outras, não importa. O importante é que vocês tenham a mini biblioteca de vocês em casa, tenham a bibliografia básica e da mesma forma, assim, esse mesmo raciocínio serve para sites de questões. Ai, mas fulano faz com o site tal, eu tenho que fazer? Não, tu tem que fazer com aquele com o qual tu mais te identifica. Passado isso também, pessoal, a gente tem a questão do cursinho, videoaula, fazer ou não fazer, eis a questões. E agora, me contem, vocês assistem videoaula? Vocês param as videoaulas várias vezes? Com quais videoaulas vocês se identificam? E vocês assistem em que momento? E aí me contem. Tem gente aí que eu sei que tá só assistindo videoaula, que não faz questões, que não lê nada. Vai passar? Não, não vai. Então bora lá que eu vou dizer pra vocês o que tem que fazer aqui. Videoaula, pessoal, a questão é o seguinte. Se vocês estudam melhor, vocês têm uma melhor organização, uma melhor percepção do conhecimento, por meio da fala e por meio da escuta, assistir a videoaula, essa questão visual, ela vai ser útil para vocês. Isso não vai inibir vocês de terem que ler a lei seca e de terem que ler o PDF da videoaula, mas ela vai ser aí um norteador. Ao invés de ler a doutrina, vocês podem optar por usar a videoaula como um orientador de leitura de lei seca. Por outro lado, se vocês leem bem a doutrina e usam a doutrina para nortear a leitura de lei seca de vocês, aí vocês usem a videoaula como se fosse Netflix, como se fosse cinema. Vocês podem deitar na cama para ver a videoaula, vocês podem ver a videoaula no ônibus indo trabalhar, ou seja, vocês vão ver, vão assistir a videoaula de uma maneira mais leve, apenas para relembrar conhecimentos que vocês ainda não têm, ou ainda para despertar em vocês aqueles conhecimentos jurídicos que são mais caros, temas com os quais vocês ainda não tiveram contato. Um tema, por exemplo, Mari, direito sanitário. Ah, eu nunca vi direito sanitário, eu nunca vi direito aduaneiro, vale a pena ver uma videoaula? Vale, para ela dar as balizas para que depois vocês se debrucem sobre a doutrina ou ainda sobre o PDF e a lei seca. E agora a pergunta que não quer calar, e essa pergunta todos os alunos me fazem. Mari, PDF de cursinho, vale a pena ou não? Depende, é a resposta aí que todo mundo do direito dá. Depende, mas depende do que, Mari? Depende se o PDF vai trazer para vocês início, meio e fim. O
PDF dando para vocês essa sequência de raciocínio, ok, vocês podem usar. Agora, se vocês notarem que vocês não estão conseguindo entender o porquê das coisas, o PDF ele está sendo insuficiente. E no momento que vocês não entendem o porquê das coisas, aí vocês têm que decorar, e aí não é legal o estudo, porque vocês correm o risco de esquecer, porque a nossa memória curta, ela dura bem pouquinho tempo. Então, quando a gente entende o porquê das coisas, a gente não precisa decorar e a gente entende o raciocínio por trás, a lógica por trás daquele conhecimento. Então, minha sugestão, se o PDF der início, meio e fim, ok, pode usar o PDF. Se não der, aí vocês vão para a doutrina. E agora, para terminar esse nosso vídeo número 2, assim como o vídeo número 1, dever de casa. Papel e caneta na mão. Ai, Mário, o que tu quer da gente? Tô nervoso, não te preocupa. Abre aí papel e caneta, vamos lá. E abre o livro que vocês têm. Vocês já têm o livro? Se vocês não têm o livro, peguem o sumário dos códigos de vocês. Então, eu quero constitucional, eu quero código civil, processo civil, penal, processo penal. Ou o livro, ou o sumário, ou os dois. E eu quero que vocês façam um asterisco naqueles temas que vocês têm mais dificuldade. Depois que vocês fizerem isso, eu quero que vocês façam um cotejo com aquele edital lá que vocês escolheram no vídeo 1 para estudar para o concurso e vejam se estão batendo essas disciplinas. Não raro vocês vão se dar conta que aquilo que vocês marcaram no edital como difícil, quando vocês abrem o livro, vocês não veem assim como tão difícil. Então vamos ver se bate esse conhecimento. E além disso, ler o sumário dos códigos, ele nos traz uma organização do raciocínio. Porque também, não raro, eu pergunto para o aluno se o aluno sabe onde que ele encontra recursos em processo civil, em que parte do código está, e muitas vezes o aluno não sabe. Ou seja, ele não se dá conta ainda de todo o processo do conhecimento, ou ele não sabe nem onde buscar aquele conhecimento. E quem é meu aluno não pode ficar assim e nem vai ficar assim. Até o final do vídeo vai saber onde pesquisar, o que pesquisar, como estudar e o que estudar. Bora lá? Encerrando aqui com 16 minutos e meio, meu Deus, extrapolei, e a gente vai pro vídeo 3. Vou tentar, prometo, falar um pouquinho mesmo. Um super beijo, fiquem bem e até mais!